gente, beleza? Hoje o assunto é dióptro plano e suas imagens. Vem comigo, professor Pablo Dalmaso. Vamos destrinchar esse assunto e entender para onde vai, para onde vem, como ficam as imagens formadas por um dióptro plano, tá? Sugestão para vocês captarem essa aula de começo ao fim. Tá vendo esse símbolo aqui, ó? Isso, que legal. Agora olha um pouquinho para baixo aí. Exatamente, tem um igualzinho. Clica aí para falar que você gostou do vídeo. Clica no sininho se você ainda não está recebendo as notificações do canal. Já é inscrito? Se inscreve também. Faz todo o pacotão aí YouTube. E vamos lá para nossa aula. Vamos puxar aqui o ponteirinho laser para facilitar o acompanhamento de vocês e trabalhar dióptro plano e suas imagens. Bom, o que é um dióptro plano? Dióptro, dois meios ópticos, tá certo? Separados por uma superfície plana. Então aqui temos um dióptro plano. Água é um meio óptico, ar é outro meio óptico, separados por uma superfície plana. Dióptro plano, tá certo? E o que vai acontecer em um dióptro plano? Bom, isso vai depender se a luz vem do meio mais refringente para o menos refringente ou do menos para o mais. Bom, trocando as palavras, vai depender se o objeto está na água ou se o objeto está no ar. Vamos começar colocando o objeto na água. Opa, mas antes a gente tem que ter um observador, né? Então, se o objeto está na água, o observador fica no ar. Tudo bem? Então temos um objeto real aqui no fundo dessa água. Vamos imaginar uma piscina, por que não? Tá certo? Esse objeto está emitindo luz para a superfície, né? Então veja, a luz está viajando do meio mais refringente, que é a água, para o meio menos refringente, que é o ar. Bom, nesses pontos nós temos o quê? A incidência da luz, né? E a partir daqui a refração. Tá certo? Ó, incide, refrata. Olha só, o observador não pode ver o objeto, né? O observador não vê o objeto. É impossível o observador observar esse objeto aqui. Por quê? Porque o cone de luz que parte do objeto não chega no observador. O que chega no observador é um cone após a refração. Então o observador não vê esse objeto. Ele percebe apenas esse cone de luz aqui, tá certo? E por esse cone de luz, ele vai enxergar uma imagem virtual do objeto. Então, se eu prolongo os raios até eu encontrar o vértice do cone, eu tenho a minha imagem virtual. Tudo bem? Então, este observador não vê o objeto que está aqui embaixo. Ele vê só a imagem que está aqui em cima. Então, conclusão, a imagem vista está mais próxima da superfície de separação, ou está mais próxima do dióptro plano do que o objeto, tá? Aqui, ó, a imagem mais próxima que o objeto da superfície de separação. Agora, vamos inverter. Eu falei que dava para inverter. Está aqui, ó. O objeto agora está no meio menos refringente, tá certo? E a luz vai para o meio mais refringente. Ou seja, eu vou pôr um observador aqui na água agora. Meu observador está na água e o meu objeto está no ar, tá? Vamos lá. Dois raios de luz que partem do objeto para eu conseguir identificar um cone, tá certo? Faço a refração ali. Agora vem do ar para a água. Os raios de luz se aproximam da normal. Anteriormente eu não comentei, mas como eles saíam da água que tem menor velocidade para o ar, maior velocidade, os raios se afastavam do normal. Aqui os raios se aproximam da normal, tá certo? E a mesma coisa que eu disse antes, eu digo agora de novo. O observador não pode ver esse objeto. Por quê? Porque o cone de luz dele não chega até o observador. O que chega até o observador é o cone de luz refratado, tá certo? Então ele não tem condições nenhuma de ver o objeto. O que ele vai perceber é no prolongamento desses raios. Olha só, o observador enxerga apenas a imagem virtual do objeto, pois ele está imerso num cone de luz divergente. Então, ao prolongar os raios, eu identifico a imagem. Lembra? O objeto estava por aqui, a imagem está aqui. O que aconteceu? O que aconteceu agora é que quando a luz viaja do meio menos refringente para o mais refringente, ela se afasta da superfície de separação.
tá bom? Ela se afasta ao invés de se aproximar. Vamos ver aqui as conclusões disso, né? Ou vamos pôr um fechamento para isso que eu conversei com vocês. Ó, se o objeto está no meio mais refringente e o observador no menos refringente, ou seja, a luz parte do meio mais refringente e vai para o meio menos refringente, a distância da imagem até a superfície de separação é menor que a distância do objeto até a superfície de separação. Ó, distância da imagem e aqui distância do objeto, certo? E se a luz vai do meio menos refringente para o mais refringente, ou seja, o objeto agora está no ar e o observador está na água, né? A percepção é que a imagem, olha lá, a imagem está mais distante da superfície de separação que o objeto, tá certo? Por que isso? Bom, aqui, porque quando a luz sai da água para o ar, os raios de luz se afastam da normal. Eu abro o meu cone, eu aproximo o vértice. Aqui, os raios de luz se aproximam da normal, porque eles estão entrando no meio mais refringente. Então, quando eu fecho esse cone, eu afasto o meu vértice, tá bom? Agora, lógico, não seria física se não tivesse uma continha aí pelo meio. A teoria é muito show de bola, né? Então, vamos tornar a continha show de bola também, tá certo? Ó, eu fiz aqui uma última representação qualitativa para vocês, disso aqui que eu acabei de falar, né? Para aí eu já vou para a parte da continha, ó. Então, um observador olhando um peixe, percebe o peixe mais próximo da superfície, e um mergulhador olhando um passarinho, percebe o passarinho mais afastado da superfície. Eu sei que eu falei que eu ia para a parte de cálculo, mas olhando para essa figura aqui eu lembro de um exemplo, né? Eu tenho um aquário aqui em casa e o aquário fica bem na linha do meu olho, tá certo? E eventualmente a bombinha que circula o ar, né? Ou o termômetro que indica a temperatura, eles desgrudam da superfície e eu vou mergulhar minha mão ali para arrumar. Como eu estou olhando através da água bem na linha do meu olho, inevitavelmente eu, cabeção, sempre mergulho a mão e não encontro o que eu quero. Por quê? Porque eu esqueci disso daqui. Eu estou mirando a imagem, tá certo? E é lógico, se eu miro a imagem, não é a posição do objeto. Então eu estou mergulhando a mão no nada, né? Só na água. Aí eu lembro, falo assim, professor de física vacilão que não lembra do que você ensina, né? Aí eu afasto minha mão, levo minha mão mais para o fundo e afundo novamente, eu encontro o objeto, tá? Perceberam uma situação real disso, cotidiana? Outra situação real e cotidiana é quando aqui você está olhando o fundo de uma piscina, né? Vamos voltar aqui, ó. Você está olhando o fundo de uma piscina, de fora, né? Lógico. Então a tua percepção é que a piscina é mais rasa. Quantas vezes quando criancinha, né? Antes de conhecer esse conceito, eu olhava para a piscina e falava, essa piscina aqui é rasinha, ó que lindo. E a hora que eu dava aquele mergulhão, meu pé nem chegava no fundo, porque ela não era rasinha. Eu estava me enganando, eu estava observando uma imagem e interpretando isso como objeto. Mas não, só estou vendo uma imagem, tá? Então é isso aí. Agora sim, vamos para a parte matemática, para poder quantizar esses fenômenos, tá certo? Vocês falam bastante que a parte conceitual é legal da física, mas a parte matemática é mais chatinha, tal, vocês não gostam tanto, mas ela é super importante, porque a partir dela a gente pode quantificar, ou seja, a gente pode fazer estimativas mais precisas dos fenômenos, tá bom? Então aqui a ideia é parecida, ó. Eu vou considerar um meio mais refringente a água, um meio menos refringente a ar. E observe, eu estou trabalhando o tempo inteiro água, ar, porque é mais fácil, aqui eu não preciso ficar mudando o nome, mas aqui poderia ser água vácuo, poderia ser, sei lá, diamante água, enfim, dois meios com um índice de refração diferente qualquer, não precisa ser água e ar, que são exemplos mais próximos e mais fáceis de imaginar. Então, imagina lá um objeto, certo? Joga um objeto no fundo da piscina e eu quero saber exatamente a posição da imagem. Estou aqui, ó, enquanto observador, e aqui ó, vou imaginar um cone de luz partindo do objeto, um cone divergente dentro da água. Esse cone vai sofrer refração. Olha lá, essa seria a trajetória da luz, se não houvesse desvio, porém houve desvio, a luz segue por esses caminhos aqui.
tá certo? Então percebam que o cone é esse dentro da água, fora da água ele está mais aberto. Muito bem. Isso a gente já tinha discutido também. Agora presta atenção. No prolongamento dos raios divergentes, eu vou encontrar a minha imagem. No prolongamento dos raios eu encontro minha imagem. Até aí nenhuma novidade. Agora eu vou começar a quantificar. Ó. Isso aqui é o ângulo de incidência. Ele vale θ. Isso aqui é o ângulo de refração. Estou chamando de θr. Tá certo? Pelo teorema de Thales, né? Duas paralelas por uma transversal, cortado por uma transversal, eu vou ter aqui exatamente o ângulo θ e aqui o ângulo θr. Maravilha? Então, eu achei os ângulos congruentes aqui dentro desses triângulos. Ah, que triângulos? Esses aqui, ó. Estão vendo? Dois triângulos aí tremendo agora. Isso, um triângulo maior e outro menor, porém eles dividem a mesma base, tá certo? A base deles é a mesma. Então, esse triângulo pertence ao objeto, é o triângulo maior, e esse triângulo aqui pertence à imagem, é o triângulo menor, tá certo? Vamos dar nome para esse triângulo, falar que ele é o triângulo ABC, e esse outro aqui é o triângulo DEF, tá certo? Vejam que eles têm mesma base, só, mesma base. E aqui o ângulo oposto à base de um é θ e do outro é θr, que são ângulos que a gente sabe trabalhar por refração. Tá? Então, para calcular, para dar um tratamento geométrico nisso, eu vou trabalhar com semelhança de triângulos e, como eu falei, eu relaciono aqueles ângulos por lei de Snell. Tá bom? Então, olha aqui esse cara. A tangente do ângulo θ, é cateto oposto por cateto adjacente. Cateto oposto é a base, cateto adjacente é aqui, ó, distância do objeto até a superfície. Para o triângulo menor, e aqui isolando a base, né? Isolando a base, eu tenho tangente de θ vezes DO. E aqui, para o triângulo menor, tangente de θr é a base vezes DI, distância da imagem. Isolando a base, tangente de θr vezes DI. Bom, mas essas bases são iguais, por definição, eu tirei do mesmo lugar, no mesmo triângulo, tá certo? Na mesma condição lá de refração. As bases são iguais. Então, tangente de θr DO, tangente de θ DO, tangente de θr DI igual. Separo distância com tangente, eu vou ter isso aqui, ó, DI, DO, tangente de θ por tangente de θr, tá? Aí agora a gente para um pouquinho e observa esse quadro aqui, tá certo? Para um pouquinho a nossa descrição das fórmulas e olha para esse gráfico. Se eu tenho um ângulo zero, é lógico que a tangente e o seno são iguais, né? E a porcentagem na diferença é zero também. Se eu tenho 1 grau, veja, até a quarta casa decimal não tem diferença. 5 graus, eu vou ter uma diferença lá na quarta casa decimal só. 33 milésimos de porcentagem, né? É muito pouquinho essa diferença. 10 graus, o meu erro ainda está aqui, ó, na terceira casa. Eu vou ter 280 milésimos, né? 0,27 milésimos, 0,27% de erro. Muito pouquinho esse erro, tá bom? A partir de 15 graus o erro começa a ficar considerável. E para 35 graus não tem nem como comparar mais os dois, né? Aqui, ó, 30 graus não tem nem como comparar. Mas até 10 graus eu posso falar que a tangente de um ângulo é exatamente igual ao seno desse ângulo, né? Lógico que eu estou fazendo uma aproximação, mas dentro de uma aproximação muito boa, eu falo que seno e tangente são iguais, desde que o ângulo seja menor que 10 graus. Então, a gente vai reescrever essa equação da seguinte forma. DI, DO, ao invés de estar tangente dos ângulos, eu vou pôr seno dos ângulos. Tá vendo? Estou reescrevendo por essa argumentação que eu fiz. E a gente lembra da lei de Snell. Quem é seno de θ por seno de θr? É N vai, N vem. Tá? Aula passada aí a gente discutiu isso.
Bom, se foi discutido isso na aula passada, então eu vou fazer a seguinte substituição. Ó. Vou colocar na frente desse seno de θ, θr, n vai, n vem. Tá bom? E vou ignorar essa parte da minha equação e vou ter a minha equação de dióptro plano aí. dI dO é n vai por n vem, ou seja, a distância da imagem pela distância do objeto é n vai por n vem, tá certo? Não é complicada essa dedução. Vejam que aqui eu fiz uma pausa, por isso que ficou um pouquinho mais longa, mas a ideia é bem rápida, é bem simples aqui para vocês, tá bom? E o que mais? E é isso aí, gente. Fechou a aula, tá certo? A gente trabalha exercício daqui a pouco. A gente tem aí outro encontro para resolver exercício. E a ideia é essa. O que a gente vai poder trabalhar bastante também é falar DI, DO, N vai. Para onde a luz vai? Ela vai sempre para o observador. E da onde ela vem? Ela sempre vem do objeto. Então, se vocês quiserem reescrever essa formulinha DI, DO, N observador por N do objeto. Aí não tem como errar, tá certo? Fica infalível. Então, vejo vocês daqui a pouco. Finalizamos a aula. Aí, ó, 16 minutinhos, tranquilinho, certo? Fechou. Até mais, gente. Fui!